Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje de mais um gênero bacteriano, que é o gênero Mycobacterium, tá? Que causa a tuberculose. Essa é a doença mais importante vinculada a esse gênero, embora existam outras doenças como hanseníase e algumas outras doenças relacionadas a micobactérias não tuberculosas, como o pessoal costuma chamar. Tá? Aqui é um diagrama mostrando justamente essas doenças, né? Então, pegando como base a tuberculose, eu tenho esse agente etiológico para primatas, o Mycobacterium tuberculosis, que é o mais famoso de todos. Eu tenho o Mycobacterium bovis em outros animais, que vai ter uma importância muito grande em ruminantes. O Mycobacterium avium nas aves, e eu tenho Mycobacterium leprae, que causa hanseníase em seres humanos. E uma categoria chamada outras micobactérias, em que eu tenho bactérias não tuberculosas ou atípicas, que causam uma série de outras doenças, como, por exemplo, infecções por trauma, tá, que são importantes, como é o caso do Mycobacterium marino. Mas a gente não vai tratar disso nessa aula aqui. Aqui eu coloquei só algumas personalidades famosas que tiveram tuberculose, né? Dom Pedro I, Castro Alves, o George Orwell, Chopin, Kafka, Schrödinger, né? Tiveram tuberculose, e a tuberculose é uma doença famosa até por conta disso, por afetar personalidades, cientistas, poetas. Então ela acabou ficando uma doença famosa. E é uma doença bastante antiga, né? Os relatos dela, eles são de milhares de anos atrás, da época dos egípcios. E aqui eu tenho o Robert Koch, que é quem estudou e descobriu o agente etiológico da tuberculose, tá? Esse aqui é o trabalho original dele sobre a etiologia da tuberculose, tá até em alemão, que é a língua original dele, né? Foi publicado no século XIX, final do século XIX. E aqui eu tenho algumas das características fundamentais dessa bactéria. Ele é um bastão aeróbio, então só cresce na presença de oxigênio, com 20%, 21%. Não é uma bactéria esporulada, mas a gente vai ver que por conta do tipo de parede que ele tem uma resistência bastante grande. Não é móvel, é álcool ácido resistente. Esta característica a gente vai explicar melhor mais para frente. E a fonte da infecção são os animais doentes que acabam disseminando, né, pela respiração, os bacilos da tuberculose, de um animal para o outro. Aqui é uma imagem do Mycobacterium, uma microscopia eletrônica. E aqui é uma imagem de um animal doente mostrando uma das características da tuberculose, que é a caquexia, que é um emagrecimento extremamente exagerado e que frequentemente acontece de forma relativamente rápida. E aqui é uma imagem de raio-x mostrando o pulmão aqui de um cão com tuberculose, e aqui nas setas a gente tem áreas de comprometimento onde está tendo o crescimento do micobactério, onde eu estou tendo uma forte reação imunológica. Então, estou tendo áreas aqui com comprometimento do pulmão. E para dar essa aula, eu vou usar um sistema diferente das outras aulas de gêneros de bactérias. Eu vou partir de um ponto, que é esse ponto do fator de virulência. Porque o principal fator de virulência do Mycobacterium é a sua parede celular rica em ácidos micólicos, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia longa. Esse aí é um ponto central, porque a partir dele derivam uma série de outras características, consequências que vão repercutir na patogênese, no diagnóstico, na persistência dele no meio ambiente. Esse esqueminha aqui é um esquema bem didático, mostrando aqui embaixo membrana celular. Aqui embaixo a gente tem a membrana celular, aqui em laranja o peptídeo glicano. Aqui em cima, na parte mais externa, eu tenho os ácidos micólicos com alguns glicolipídios aqui em cima. E essas aqui são outras gorduras que fazem parte da parede celular do micobactério. Então ele tem uma parede muito diferente, né? Diferente de gram-positiva, que tem uma camada grossa de peptídeo glicano.
e diferente das gram-negativas que tem uma camada com algumas gorduras, com os fosfolípides, né? Aqui as gorduras são diferentes e vão atribuir características muito diversas para o micobactério. E as consequências desse fator de virulência são muitas, tá? A primeira delas é que essa bactéria não cora pelo gram. Tá? A coloração de Gram não consegue penetrar na parede celular do micobactério. Por isso a gente usa uma outra coloração que é chamada coloração de Ziehl-Neelsen, que é uma coloração que usa fucsina a quente, usa uma descoloração com álcool ácido e, por fim, uma coloração de fundo com azul de metileno. Então, a fucsina quente faz a fucsina penetrar em todas as bactérias. Mas quando eu jogo álcool ácido, ele descora todo mundo, exceto o micobactério. Então ele permanece corado de rosa, que é a cor da fucsina. Quando eu jogo azul de metileno, o azul de metileno cobre o restante. Então, na hora da gente ver a lâmina corada pelo Ziehl-Neelsen, está tudo azul, exceto o agente da tuberculose, que está corado em rosa. Tá? Por isso que a gente diz que o micobacterium é um BAR, bacilo álcool ácido resistente. Essa álcool ácido resistência é a resistência à descoloração. Tá? E a gente consegue ver aqui uma imagem de Ziehl-Neelsen em que todo o fundo está azul e a gente tem pequenos grupos aqui de bactérias que estão cor-de-rosa. Aqui tem vários. Tá? Então, elas ficam rosadas com o fundo azul. Essa outra imagem é a mesma coisa, eu tenho um grumo de micobactérias aqui. E a próxima, a mesma coisa, o fundo azul e as micobactérias num rosa bastante contrastante com esse azul. Outra consequência dessa parede celular bastante peculiar do micobactério é o fato de que essa bactéria, para sintetizar essa parede, ela exige meios especiais. Então, ela exige meios com bastante lipídio. Um desses meios é o meio de Lowenstein-Jensen, é o mais famoso deles. Ele leva gema de ovo e leva um corante verde malaquita para impedir o crescimento de outras bactérias. Tá? Ele tem essa coloração aí. É um meio rico em lipídios. Uma outra característica decorrente dessa parede é que a bactéria demora para crescer. Então, ela precisa de meio especial e, mesmo assim, ela vai demorar muito tempo para crescer. Só a título de comparação, a E. coli tem um tempo de geração de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, uma bactéria dá origem a duas. O Mycobacterium tem um tempo de geração de 18 horas. Então, a cada 18 horas é que ele vai dar origem a duas bactérias. E com isso, a formação de colônias ela é muito demorada. A gente vai ter que esperar até um mês para ter formação de colônias visíveis. Muito diferente da maior parte das bactérias, que em 24, 48 horas eu tenho o crescimento das colônias e visíveis, né? Outra consequência desse tipo de parede é o fato de que essa é uma bactéria bastante resistente. Ela é mais resistente que a média das bactérias não esporuladas. Tá? Por conta disso, quando a gente tem material clínico de tuberculose e eu tenho esse material contaminado com agentes de microbiota, micro-organismos de ambiente, eu posso fazer uma descontaminação com hidróxido de sódio, que mata outras bactérias mais sensíveis, mas deixa o micobacterium vivo. E por fim, eu tenho uma consequência muito importante para a patogenia desse agente, né? Graças a esse tipo de parede, ele é um parasita intracelular facultativo de fagócitos. E é isso que a gente vai ver agora. Então, nós vamos fazer um pequeno parênteses, tá? Para revisar um pouquinho a parte de imunologia e entender a parte de patogênese da tuberculose. Tá? Então, repassando a imuno, vamos lá. Quando eu tenho invasão por qualquer tipo de micro-organismo, a gente tem algumas etapas aí da resposta imune, isso numa grande síntese, né? A gente tem que passar para concluir a eliminação desse agente. Eu tenho que reconhecer esse micro-organismo como estranho,
Tenho que, obviamente, eliminar, mas essa eliminação ela pressupõe que eu consiga processar esse micro-organismo para criar memória, que é o que me interessa na resposta imune adaptativa. Tá? Para fazer o reconhecimento de micro-organismos, a gente tem que reconhecer moléculas que estão na superfície dele e que sejam típicas dele e não sejam encontradas nas nossas células. Isso aí a gente chama de sinais exógenos, que é sinal do próprio micro-organismo. E a grande categoria de moléculas que a gente reconhece pela resposta inata são os PAMPs, que são os famosos padrões moleculares associados a patógenos, tá? Que são moléculas que estão em vários grupos de micro-organismos, elas são bem abundantes e elas não estão sofrendo ao longo do tempo evolutivo modificações. Então eu consigo fazer um receptor para essas moléculas e elas não mudam, então o meu receptor ele continua reconhecendo elas, eu não preciso modificar esse receptor, o que seria bastante complicado, porque levaria muito tempo em termos de evolução para ficar modificando o receptor. Tá? Aqui são alguns exemplos de PAMPs. Peptídeo glicano, que a gente encontra em tudo quanto é parede de bactéria, ácido lipoteicoico, que é típico de gram positivo, lipopolissacáride, que a gente encontra em gram negativo. Eu tenho também as mananas e beta-glucanas de fungos e ácidos nucleicos virais. Mas o que me interessa para esta aula aqui são os ácidos micólicos. É justamente o componente das micobactérias. Tá? Esses PAMPs, nesse caso o ácido micólico, ele tem que ser reconhecido por receptores que estão nas minhas células, né? Que a gente chama de PRRs, que é a sigla de receptores de reconhecimento de padrão. Então, as minhas células têm esses PRRs, que reconhecem os PAMPs. Tá? Então, eu coloquei aqui as principais células que têm esses PRRs, macrófago, célula dendrítica e mastócito. E eu tenho diferentes tipos de PRRs. Tá? Aqui tem um resumo deles, não vou falar de cada um, porque não é aula de imunologia, mas o que interessa para nós são os receptores tipo TOL, que são os chamados TLRs. A gente tem TLRs de 1 até 13, cada um deles reconhece um PAMP diferente. E o PAMP que me interessa para micobactéria é o TLR2, que é encontrado em macrófagos. Então eu tenho aqui, por exemplo, um macrófago que está nessa ilustração, ele está cheio de receptores para diferentes coisas, mas o que interessa está aqui, ó, TLR2. Tá? Que reconhece os ácidos micólicos. E aqui uma ilustração de como a coisa funciona. Eu tenho aqui o micobactério, eu tenho o PAMP, que são os ácidos micólicos, eu tenho o macrófago com o seu TLR2, ele reconhece esse PAMP e esse reconhecimento vai gerar a produção de citocinas. O que são citocinas? São proteínas que a gente produz que vão interferir em outros tipos celulares, vão fazer uma espécie de intercomunicação celular. Tá? E isso é aplicado especificamente para o sistema imunológico. Esse padrão de citocina que a gente vai produzir é que vai determinar o tipo de resposta que eu vou ter. Então, no final das contas, de acordo com o TLR que eu estimulo, que obviamente ele está vinculado ao tipo de PAMP, eu vou ter um padrão de citocinas que vai conduzir a resposta para algum lugar. Tá? E o que interessa para a gente, nesse caso, é a resposta imunicelular, porque o Mycobacterium é um parasita intracelular. Então, eu preciso de resposta imunicelular para combater essa bactéria. Tá? E aí, depois do reconhecimento, a gente tem a captura do antígeno, tá? Que envolve a fagocitose. Eu estou fazendo aqui uma visão bastante geral, estou colocando as 3 células que fazem fagocitose, que são os neutrófilos, os macrófagos e as células dendríticas. Tá? Tem aí um desenho de cada uma explicitado. O neutrófilo não interessa para a gente nessa aula, mas só para ficar descrito, né? É uma célula que fagocita, ela elimina o invasor e morre em seguida. Tá? Mas ela não interessa para nós. As células que vão interessar para a tuberculose são especialmente os macrófagos
e as células dendríticas, que fazem o quê? Elas fagocitam, quebram esse antígeno em pedacinho, e então ela vai fazer um processamento desse antígeno e vai apresentar esse antígeno para outras células para eu ter desencadeamento de resposta. Tá? Por isso a gente costuma chamar essas células de APCs, células apresentadoras de antígeno. E isso é fundamental para eu ter o desencadeamento de resposta adaptativa. Então, aqui mostrando um esquema da fagocitose, eu tenho aqui o macrófago, eu tenho um antígeno, esse antígeno ele tem um PAMP e o macrófago tem um TLR, ele faz reconhecimento e esse reconhecimento induz uma movimentação do citoesqueleto para que o macrófago emita um pseudópode e consiga englobar o micro-organismo, como está acontecendo aqui. E aí ele fecha sobre ele mesmo e o agente está dentro do macrófago. Aqui é um descritivo de uma fagocitose normal. Tá? Então, normalmente eu fagocito, a gente passa a chamar essa vesícula na qual o agente está de fagossomo, e os fagócitos eles têm lisossomos, que eles vão fundir com o fagossomo para criar o fagolisossomo e digerir o agente. Tá? Então, a formação do fagolisossomo, eu libero as enzimas que estavam nos lisossomos, elas vão fazer a clivagem desse antígeno, então vão quebrar esse antígeno em pedaços, e esses pedaços vão ser apresentados por um linfócito, que é o linfócito T auxiliar. Com isso, eu vou ter a ativação desse linfócito e vou ter o encaminhamento da resposta adaptativa. Tá? Isso aqui é uma visão muito simplista, depois isso vai ser explicitado melhor na imunologia. O que o Mycobacterium faz? Justamente por conta dessa parede especial que ele tem, depois que ele é fagocitado e ele está no fagossomo, o tipo de parede que ele tem e algumas substâncias que ele secreta impedem a fusão dos lisossomos. Então ele fica no fagossomo íntegro, viável, e ele acaba usando o macrófago para se multiplicar. Então o macrófago fica parasitado. Essa imagem que tem aqui a seguir é uma imagem que eu acho bem impressionante e bonita, né? Porque eu tenho um monte de macrófagos, então dá para a gente ver o contorno do macrófago aqui. Vou trocar só de... Tá? Os macrófagos, e eles estão lotados de micobactéria. Olha a quantidade de bastõezinhos cor-de-rosa que tem em cada macrófago. Tá? Mostrando o sucesso do Mycobacterium em evadir a resposta imunológica, né? Que a célula que foi feita para destruir a bactéria está, na verdade, servindo de prato de comida para ela. E aqui tem uma continuação que é importante para a gente entender alguns sinais clínicos da tuberculose. Nessa história do macrófago, ele está parasitado, né? Como está aqui. Então, a bactéria está se multiplicando dentro do macrófago. O macrófago, na tentativa de destruir esse agente e chamar reforços, ele fica produzindo citocinas. Tá? Então, ele fica numa produção incessante desses mediadores. Um desses mediadores é o fator de necrose tumoral, que é a citocina que induz a caquexia. Então, a caquexia ela acaba sendo o resultado de um acionamento sem fim dessas células aí. E, obviamente, a produção de outras citocinas inflamatórias, ela faz com que o padrão inicial de uma inflamação aguda, ele evolua para uma inflamação crônica. Na inflamação aguda, eu tenho aquele predomínio de polimorfonucleares. Uma inflamação crônica, eu tenho um predomínio de mononucleares. E aí eu vou ter a formação do que em patologia se chama granuloma. Esse é um assunto que vocês vão ter aula na patologia, vai ter uma aula provavelmente só disso. Então aqui eu só estou dando muito sucintamente detalhes sobre isso. Tá? Então no granuloma eu tenho predomínio de mononucleares, diferente da inflamação aguda. E quem que são esses mononucleares? São essas células que têm um núcleo inteiriço, que é o caso de macrófago, célula dendrítica e de linfócito. Diferente do neutrófilo, que tem aquele núcleo lobado, né, que a gente chama de polimorfonuclear. Então, no granuloma, eu tenho um predomínio de mononucleares.
que é o que está sendo mostrado nesse esquema. Então, vocês imaginem que aqui no centro da lesão eu tenho macrófagos parasitados, tá? Então, aqui, ó, macrófago. Eu tenho também linfócitos, que eles estão aqui junto. Tem fibroblastos na camada externa, que vão acabar ajudando a formar uma capa aqui, que vai tentar isolar esse tubérculo, como é chamado. Os macrófagos que são ativados e ficam com uma alteração morfológica costuma se chamar de célula epitelioide, é só um outro jeito de chamar um macrófago ativado. E eu tenho células gigantes multinucleadas que derivam da fusão de vários macrófagos na tentativa de destruir o agente. Tá? Aqui só mostrando o monócito, que é a célula sanguínea que dá origem ao macrófago. Esse aqui é um esquema simplificado, esse aqui é um esquema já bem mais complicado, né? Eu tenho aqui em verde aqui a ameboide, os macrófagos, essa bolinha roxa são os linfócitos, essa célula estrelada aqui é a célula dendrítica, em verde aqui os fibroblastos, tá? Então aqui seria o início da formação de um granuloma, tem esse grande infiltrado denso aqui. À medida que os macrófagos estão parasitados, tentam eliminar o agente, eles vão morrendo, vão descarregando suas enzimas líticas para o espaço extracelular e eu vou tendo necrose. Então o núcleo aqui começa a ter necrose. E essa necrose progride para uma necrose que tem uma característica, ela fica parecendo ricota, né? Então o pessoal denominou essa necrose de caseificação. Tá? Então aqui é um núcleo bastante destruído, né? Com uma necrose de caseificação. Aqui é uma imagem de cão, tá? Que estava com tuberculose. Eu tenho aqui uma lesão no coração. Reparem que está branco, está parecendo realmente uma espécie de ricota. O fígado está com múltiplos pontos aqui de tuberculose e os rins também, ó. Inclusive o rim ficou deformado por conta desses tubérculos aí do agente da tuberculose. Tá? Aqui é a mesma coisa, é de um novilho, essa foto, isso aqui é um pulmão, e essa pasta amarelada aqui, que parece um creme, né? É a necrose de casificação, que resulta do quê? Da resposta imunológica tentando destruir um agente que ela não consegue, e o resultado dessa ativação é destruição tecidual, é necrose desse tecido. Tá? Essa imagem acho que está bem bonita e bem ilustrativa disso. E por fim, para a gente fechar, na microbiologia é sempre extremamente importante falar de diagnóstico, né? Que na parte clínica isso tem uma relevância enorme. Se a gente parar para pensar no diagnóstico microbiológico clássico, eu tenho exame direto, semeadura, isolamento e identificação. Tá? O exame direto, no caso da tuberculose, eu teria que coletar material de secreção respiratória ou de órgãos afetados, aí fazendo talvez biópsias ou punções, e teria que fazer a coloração de Ziehl-Neelsen para ver os bacilos. A semeadura e isolamento eu teria que usar um meio especial, como é o caso do Lowenstein-Jensen, e esperar semanas até ter o crescimento da bactéria. E por fim, fazer a identificação dessa bactéria usando o bioquimismo bacteriano. Esse diagnóstico ele é muito demorado e muito laborioso. Ele é feito, mas é muito trabalhoso. Então, ao longo do tempo, o pessoal caminhou para outra forma de diagnóstico, que ela é mais rápida, né, embora ela seja presuntiva, que é o imunodiagnóstico, em que ao invés de eu tentar detectar o agente, eu tento detectar a resposta ao agente. E como o agente da tuberculose ele induz resposta celular, neste caso, eu não vou procurar anticorpo, não, porque anticorpo é de resposta humoral. Eu vou procurar a resposta celular. Então, a gente faz uma prova, que é a prova da tuberculina. Existe uma coisa que chama PPD, que é derivado proteico purificado, que é um extrato de parede celular de micobactério. E a gente injeta aqui na tábua do pescoço, intradermicamente, e depois faz uma leitura 72 horas depois. Por quê? Um animal que não teve e não tem tuberculose, ele vai reagir contra esse antígeno
com uma leve inflamação. Mas um animal que é reativo, ele tem memória. E quando o animal tem memória, a resposta é extremamente rápida e vigorosa. Então vai formar um nódulo bastante visível e a gente consegue medir isso usando um paquímetro. Tá? Nesse slide aqui mostrando o paquímetro e a mensuração aqui da pele da injeção intradérmica. Então essa prova da tuberculina é algo muito prático, porque em 3 dias eu consigo fazer um diagnóstico presuntivo em vários animais diferentes. Então, especialmente na área de criação animal, a prova da tuberculina é muito importante. Aqui é a bula, eu coloquei só como ilustrativo os padrões de leitura da tuberculina. Tá? Aqui na tábua do pescoço, região cervical, e aqui na região da dobra da cauda, né, que eles chamam de prega caudal. Então tem o padrão aqui de leitura, mas isso aqui não é assunto da microbiologia, é assunto das moléstias infecciosas, porque aí eles vão ensinar vocês como fazer essa prova da tuberculina. E eu coloquei aqui só para ilustrar, né, como é que ocorre a prova da tuberculina em humanos, que antigamente era bastante feita e era chamada de prova de Mantoux. Então você tinha um padrão de leitura muito parecido com o que a gente tem nos animais, né? Eu tenho que ter um aumento de volume significativo para deduzir que existe resposta celular de memória. E a gente tem novas provas, né? Que estão se agregando, especialmente as provas moleculares, baseadas em PCR. Tá? Isso é uma coisa importante na tuberculose. E eu tenho algumas provas feitas em seres humanos em que eu tenho dosagem de alguns interferons que estão relacionados à resposta imunicelular. Tá? Mas na veterinária, dessas novas provas, as mais usadas são realmente as provas moleculares. Com isso, a gente chega ao fim dessa aula aqui. Vai ter uma testagem vinculada a isso e depois a aula síncrona para a gente discutir, tirar dúvidas e repassar os pontos que estiverem aí pouco claros. Tá ok, gente? Até lá!